Anderson Couto, mais um assunto aí de direito penal para os senhores. Tentativa. Tentativa é um tema que cai muito, né, pessoal? Então, atento aí para esse assunto, tentativa. Pessoal, nomenclatura. O pessoal chama de conatos, crime manco, crime incompleto, Zaffaroni fala também. Então tem diversas nomenclaturas aí para tentativa. Então cuidado também numa prova oral. Perguntarem o que é conatos e aí os senhores ficarem aí meio desnorteados. Pessoal, conceito de tentativa. Pessoal, é uma conduta que entra na fase executória do iter criminis, mas que não consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Novamente, é uma conduta que entra na fase executória do iter criminis, mas que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pessoal, um adendo, a tentativa é um tipo subjetivo completo, mas que na parte objetiva, no tipo objetivo, ela é incompleta. Ou seja, o agente quer exteriorizar atos executórios, mas não consuma porque circunstâncias alheias obstam aí a consumação do delito. Podemos dizer também que a tentativa é um tipo incongruente, né? Ou seja, o que o agente quer é diferente daquilo que ele realiza. Então há uma incongruência da parte subjetiva com a parte objetiva, ok? E os elementos da tentativa. Os elementos da tentativa. Primeiro, o dolo da tentativa é o mesmo dolo da consumação. Então, a tentativa se caracteriza por um dolo de realização completa, de consumação. A gente quer o crime completo, apesar de ele não ter chegado a ser feito de forma completa. Então, o dolo de consumação é o mesmo da tentativa. Outro elemento é a exteriorização de atos executórios. Pessoal, e atenção aí para as teorias que dividem atos executórios, diferenciam atos executórios de atos preparatórios, que está no vídeo que eu falei aí, que eu coloquei do iter criminis, mas eu vou citar para os senhores que existem diversas teorias. Teoria subjetiva, teoria sintomática, teoria objetivo formal, teoria da hostilidade ao bem jurídico, teoria da univocidade, teoria objetivo material, teoria objetivo individual ou do plano do autor. Então existem diversas teorias. A teoria mais seguida, pessoal, é a teoria objetivo formal, que vai dizer que é ato executório quando a gente realiza o verbo nuclear típico. Então, um elemento da tentativa é a exteriorização de atos executórios. Outro elemento, pessoal, é que não se chega à consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente quer, mas algo lhe impede. Então, são circunstâncias alheias à vontade do agente e esse crime não chega a cumprir todas as elementares para a consumação, apesar de, segundo a teoria objetivo formal, o agente fazer a nuclear típica. Então, e outro elemento, quarto e último, não ser caso de crime impossível. Não ser caso de crime impossível, onde há ineficácia absoluta no meio ou inapropriedade absoluta do objeto. Então, 4 elementos podem ser visualizados na tentativa: dolo de consumação, exteriorização de atos executórios, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e não ser caso de crime impossível. Natureza jurídica da tentativa. Pessoal, a tentativa, o artigo da tentativa é uma norma de extensão. A adequação típica da tentativa é uma adequação típica imediata, onde vai se utilizar a norma de extensão, mais o crime que o agente queria cometer completamente, né? Tentativa de furto, artigo 14, inciso 2º, mais o artigo lá do furto. Então, é
uma adequação conjugada, uma adequação típica imediata, em que se interpõe aí uma norma de extensão. A norma de extensão da tentativa é de antecipação temporal, pois sem a tentativa, sem essa norma de extensão, esses atos executórios que não chegassem à consumação seriam indiferentes penais. Eles só são puníveis porque há uma antecipação da punição do intercrimes para essa fase executória. Então, a norma de extensão da tentativa é uma antecipação temporal. Do ponto de vista da teoria da pena, pessoal, é uma causa, né? Uma causa de diminuição que vai ser interposta aí, estabelecida na terceira fase da dosimetria da pena. Então, da teoria da pena seria essa, uma causa de diminuição que vai ser estabelecida na terceira fase da dosimetria da pena. Pessoal, qual o critério utilizado nessa diminuição de 1/3 a 2/3? Pessoal, quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Quanto mais longe da consumação, mais o cara vai ter diminuição. Ou seja, é o grau de proximidade da consumação que vai determinar se o agente vai receber uma maior diminuição ou não. Quanto mais longe, maior a diminuição. Quanto mais perto da consumação, menor a diminuição. Ok, pessoal? E para se estabelecer a questão da competência do juizado especial criminal, lá está dizendo que é igual ou maior a 2 anos, não é isso? Então, pega a pena máxima combinada, não é isso? Então, se for maior ou menor de 2 anos, não será caso daí do juizado especial criminal. Então, neste caso, pessoal, se aplica a menor diminuição mais a pena máxima combinada a delito, e aí se estabelece aí a competência do juizado especial criminal. Pessoal, uma questão interessante da tentativa são as teorias de punibilidade da tentativa, ou seja, como o Código estabelece a punição da tentativa. Existe a teoria subjetiva, que diz que a pena da tentativa deve ser igual à da consumação, já que os dolos são iguais. Essa teoria não é seguida por nosso Código. Temos também a teoria sintomática, já que quem faz ato executório tem a mesma periculosidade de quem consuma, a tentativa e o consumado deveriam receber a mesma tentativa. Temos também a teoria da impressão, teoria eclética, teoria objetivo-subjetiva. Essa teoria, ela tenta botar um limite à teoria subjetiva e à teoria sintomática, no sentido de dizer o seguinte: pessoal, é punível sim aquele agente perigoso, aquele agente que tem um dolo igual da consumação, só que é preciso que o ato por ele feito cause uma impressão ruim na sociedade, ou seja, corrompa a expectativa de segurança das pessoas, que traga um temor público. Então, ela tenta limitar essa punição até os atos preparatórios, ou seja, que dê um limite, então, à teoria subjetiva, desde que esses atos preparatórios eles tragam um tremor, um clamor. E temos uma teoria objetiva, que faz uma diferença entre a punição da tentativa e do crime consumado, pessoal. Há uma diferença da punição dos dois. Pessoal, há algumas polêmicas relacionadas à tentativa. Exemplo, há uma dúvida se deve se aplicar a punir a tentativa quando for caso de crimes de ímpeto, já que não se pode diferenciar se houve a consumação de outro crime ou a tentativa de outro, já que ali no clamor das emoções é difícil fazer. No plano da tentativa, pessoal, isso aí pode ser classificado como dolo alternativo, que é pacífico na doutrina, que é dolo eventual. Como é dolo eventual, e aí é possível sim a tentativa em dolo eventual, mas veremos após que também há uma polêmica nesse sentido. Então, pessoal, não deve se confundir questão processual de prova com questão da tentativa. É possível sim tentativa nos crimes de ímpeto, já que aí seria dolo alternativo e seria classificado como dolo eventual para o crime mais grave. Cabe tentativa sim. É possível sim no plano da teoria geral do crime. Questão de prova é direito processual. Pessoal, polêmica também tem em relação ao dolo eventual. A majoritária entende que há tentativa sim no dolo eventual. Só que Rogério Greco disse que o artigo 14,
quando fala da tentativa, está seguindo a teoria da vontade, não a teoria do assentimento. Então, para ele, só cabe a tentativa no dolo direto e não no dolo eventual. Ele é minoritário, pessoal. Ele é minoritário. A majoritária entende que cabe tentativa no dolo eventual. Pessoal, e a classificação da tentativa? Pessoal, a tentativa pode ser cruenta quando o objeto material ele é atingido pela tentativa, ou ela pode ser incruenta quando o objeto material não é atingido. Ela pode ser cruenta quando o objeto material é atingido, ela pode ser não cruenta, branca, quando o objeto material não é atingido. A tentativa também, ela pode ser perfeita, acabada, crime falho, quando o agente, ao exteriorizar os atos executórios, ele acaba com a potencialidade lesiva disponível para ele e mesmo assim não consegue consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A característica do crime falho, da tentativa perfeita, acabada, é que o agente descarrega toda a potencialidade lesiva de seu ato e não atinge a consumação. Já a tentativa inacabada, imperfeita, é quando o agente ainda tem a potencialidade lesiva e para no meio do caminho, tendo ainda a disponibilidade de execução. Ou seja, ele não descarrega toda a potencialidade de atos executórios disponíveis para ele e não consegue ainda conseguir êxito aí em consumar. Então, pessoal, tentativa perfeita, crime falho, né? Tentativa acabada é quando a gente acaba toda a potencialidade lesiva. Tentativa aí inacabada, né? Imperfeita, é quando a gente ainda dispõe aí de potencialidade lesiva e não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Pessoal, e todos os crimes, eles admitem tentativa, pessoal? Todos os crimes admitem tentativa? Não, pessoal. Nem todos os crimes admitem tentativa. Primeiro, não cabe tentativa nos crimes unissubsistentes, já que não há um fracionamento do intercrimes. Então, não cabe aí tentativa nos crimes unissubsistentes. Não cabe tentativa nos crimes culposos, já que a tentativa tem como elemento dolo. A culpa é incompatível, então, com esse dolo. Então, não há tentativa em crimes culposos. A mesma coisa, não há tentativa em crimes pré-terdolosos, porque o resultado, né, mais grave é através de culpa. E como não há tentativa em crime culposo, não há tentativa do pré-terdolo. Mas atenção, cabe tentativa nos crimes qualificados pelo resultado. Pessoal, não cabe tentativa em crimes condicionados e de crimes condicionados à punibilidade. Também não cabe tentativa nos crimes habituais. Não cabe tentativa nos crimes omissivos próprios, já que eles são unissubsistentes. Mas atenção, cabe tentativa nos omissivos impróprios. Atenção, pessoal, cabe tentativa, e eu falei dos culposos, mas cabe tentativa na culpa imprópria. A culpa imprópria é um crime doloso, mas que é punível por culpa porque o agente errou de forma evitável acerca dos pressupostos fáticos de uma causa excludente de licitude. Então aí a culpa é imprópria, já que o crime é doloso, só se pune por culpa por política criminal. Então, pessoal, atenção. Culpa não cabe tentativa, mas na culpa imprópria cabe. Masson diz que não cabe tentativa nos crimes de perigo abstrato. Outra coisa, Masson também diz que não cabe tentativa nas construções típicas cheias de verbos nucleares típicos.
porque as condutas são amplamente consideráveis. Então é difícil fazer um enquadramento na tentativa que não seja consumada. Então é difícil dizer que há tentativa quando há 30 verbos, 20 verbos, 15 verbos. Ele quis dizer isso. E ele também disse que não cabe tentativa nos tipos obstáculos. É como se fosse lógico. Tentativa de uma preparação. Então, como o tipo obstáculo é um ato preparatório que foi excepcionado pelo legislador, transformado em um tipo específico para proteger mais o bem jurídico, para a maçom é muito ilógico dizer que haveria tentativa de uma preparação. Então, ele foi mais para a questão lógica. Ok, pessoal? Pessoal, outra questão. O que é delito de empreendimento, pessoal? Delito de empreendimento é quando um crime é punido da mesma forma tentado e consumado. É consumado já a tentativa, ou seja, tentar já é crime consumado. Então seria o chamado crime de empreendimento. É quando se pune a tentativa da mesma forma de que a consumação. Pessoal, nosso código acerca da punição da tentativa, ele seguiu a teoria objetiva. Só que, como é exceção, em alguns casos, lá tem salvo em contrário, né? Se segue a teoria subjetiva. E é nesse caso, então, dessa exceção que segue os delitos de empreendimento, quando a tentativa é punida da mesma quantidade do que o crime consumado. Ok, pessoal? Atenção para os delitos de empreendimento. Ok? Então é isso, pessoal. Anderson Couto, até a próxima.